Fala, pessoas! E aí, tudo certo? Aqui é o professor Andrei e agora a gente vai falar sobre o tecido muscular. Aí o que é que acontece? Quando a gente pega esse título aqui, tecido muscular, a gente lembra logo dos músculos, né? A gente lembra logo da nossa musculatura. Então o que é que acontece? Por incrível que pareça, os músculos, histologicamente falando, ou seja, dentro da histologia animal, ele vai ter um grupo só para eles. Lembrem que tecido muscular não faz parte do tecido conjuntivo, tá? O tecido muscular é um tecido que tem um grupo próprio. Aí o que é que vai acontecer? Quando a gente trabalha com esse tecido muscular, quando a gente fala dos músculos, a gente vai ter que lembrar características e funções. Então vê só. Começando com as características, lembrem que esse cara é o segundo tecido, veja, ele é o segundo maior tecido quando a gente fala de metabolismo. Porque o que é que acontece? Lembrem que o danado do tecido muscular, ele só perde para o tecido nervoso. Imagina toda a movimentação que eu estou fazendo aqui, quando você vai para academia, quando você se mexe, quando você dança, tudo que você faz tem a participação do músculo. E essa grande participação dos músculos leva geralmente as pessoas a pensar que o músculo é o tecido que tem o maior metabolismo no corpo. E ele não é o tecido que tem o maior metabolismo, ele ainda perde para o tecido nervoso, mas ele vai ser o segundo tecido com o maior metabolismo do corpo, tá? E aí eu já vou contando um segredo. Como ele tem um metabolismo muito alto, eu preciso que vocês não esqueçam que o danado dos músculos, eles são uma das nossas principais fontes de açúcar. Ei, quando você faz a ingestão de açúcar, quando o corpo precisa guardar açúcar, uma das fontes, um dos locais de armazenamento vai ser os músculos. Porque lembrem que como o músculo tem um metabolismo muito alto, ele precisa de muita energia. E o danado dos carboidratos são as nossas principais fontes de energia. Por isso que eles adoram ficar guardados nos músculos. Não esquece disso, tá? Aí você vai dizer assim, tá, Andrei? Se ele tem muito metabolismo, ele tem muito trabalho, né? Mas assim, como é que esse cara vai trabalhar? Olha, o danado do músculo, ou melhor, o danado do tecido muscular, né, para ficar mais bonito, ele vai ter umas célulazinhas que são diferentes. Daqui a pouco eu vou mostrar uns desenhos massas aqui de células, mas assim, a célula do músculo é uma célula alongada. Como ela é uma célula alongada, a gente chama a célula muscular, de fibra muscular. Quando você escuta esse termo por aí, fibra, é porque é uma célula alongada. E essa célula alongada, ela tem esse formato porque ela é especializada na contração. Essa coisa do estica, puxa, essas sucessivas contrações que acontecem nos nossos músculos, elas acontecem por causa das fibras musculares, por causa das células. É por isso, veja, é por isso que a gente diz que o tecido muscular, ele é especializado nas contrações. Agora, deixa eu te contar um segredo. Menino, olha pra mim. Menina, larga o caderno. Não é pra copiar nada agora. Ó, a estrutura responsável pela contração dessas fibras, a estrutura responsável pela contração muscular é chamada de sarcômero. É o que, Andrei? Ei, sarcômero. São estruturas que nós encontramos dentro dessas fibras responsáveis pela contração dos músculos. Beleza? Aí olha pra cá. É um tecido, ó, altamente vascularizado. Claro. Imagina o trabalho que o músculo tem para movimentar. Vê, imagina os meus músculos agora, como eles estão trabalhando, tá? Quando eu vou para academia, tal, para ficar assim. Imagina como esses músculos eles não trabalham. Para eles trabalharem, vocês há de concordar comigo que eles vão gastar muita energia. E para eles gastarem muita energia, eles vão precisar de muitos nutrientes, vão precisar de muito oxigênio, mas também eles vão produzir muito excreta. Então você vai ter que ter uma alta vascularização, você vai ter que ter muito sangue no músculo para nunca permitir que esses músculos parem com esse alto metabolismo, porque o sangue, ele vai levar o oxigênio, vai levar os nutrientes e ele tira dos músculos os excretas e o CO2 que o danado do músculo vai produzir, tá? Então não esquece disso, ele é altamente vascularizado. E ei, ele é uma estrutura efetora do sistema nervoso. Ó, olha pra cá. Estrutura efetora do sistema nervoso.
Andrei, o que danado é isso? É porque assim, o danado do sistema nervoso, ele é o sistema que controla toda a funcionalidade do corpo. Mas o problema é que quando o sistema nervoso, ele dá uma ordem, ele não dá uma ordem para qualquer pessoa. Ele não dá uma ordem para qualquer parte do corpo. O danado do sistema nervoso, imagina que ele é um sistema muito chato. Ele não gosta de falar com todo mundo. Aí o que é que acontece? O danado do sistema nervoso, quando manda uma ordem, ele só manda uma ordem para duas coisas. Ou para as glândulas, ou para os músculos. Aí o que é que acontece? Quando a ordem chega nos músculos e a ordem chega nas glândulas, são os músculos e as glândulas que vão distribuir essas ordens ou essa ordem para todas as partes do corpo. É como se você tivesse aí um grau de hierarquia, né? Você tem lá o sistema nervoso, aí o sistema nervoso, manda a ordem para dois gerentes, que são os músculos e as glândulas, e os dois gerentes distribuem essas ordens para os outros funcionários. O sistema nervoso, ele não fala direto com todo mundo. Aí o que é que acontece? No nosso corpo, essas estruturas que recebem essa mensagem direta do sistema nervoso é chamada de estrutura efetora. Não esquece disso, tá? Mas assim, Andrei, com todas essas características, quais são as funções mesmo do músculo ou dos músculos? É o seguinte, sempre que você trabalhar com os músculos, eles vão trabalhar na sustentação, tá? Eles ajudam a sustentar o corpo. Lembrem que quanto mais músculo a gente tem, quanto mais, vamos dizer assim, quanto mais fortalecido estão os nossos músculos, a gente tem uma sustentação maior. Agora isso serve tanto para a gente como para os animais que dependem dos músculos para a sustentação, tá? Lembrem que o músculo vai ter uma função de proteção, ele, consegue absorver impactos. Basta você lembrar da musculatura intercostal, que fecha aqui a caixa torácica, tá? Quando você leva uma pancada aqui, além do osso, você vai ter um músculo, que vai também absorver esse impacto, protegendo órgãos vitais. Lembrem que o danado do músculo, ele trabalha na locomoção, ele ajuda ao corpo, para que o corpo consiga se mexer, ele mexe, a gente anda, a gente pula, tudo é dado pelo músculo. Essa coisa da locomoção, o músculo trabalha bem, tá? Outra coisa é que ele é armazenamento de glicose, eu já falei. O danado do músculo, aí assim, junto com o fígado, são os nossos principais depósitos de açúcar do corpo. Se o corpo precisa guardar glicose, ele vai guardar ou no músculo ou no fígado. Agora deixa eu só contar um segredo. A glicose é um açúcar pequeno, tá? A estrutura química é pequena. Então o que é que acontece? Quando eu preciso guardar glicose, essa glicose tem que ser transformada em glicogênio, que é um açúcar maior. Mas assim, quando eu coloquei armazenamento de glicose aqui, é para você também ficar antenado que eu não armazeno de maneira propriamente dita glicose. Eu não armazeno glicose de forma direta, tá? Lembre que essa glicose, para ser guardada, ela vai precisar ser transformada em glicogênio, que é um açúcar maior, a estrutura é maior, beleza? Não pode esquecer disso. E assim, esse controle do armazenamento de glicose no corpo é feita por hormônios. Quais hormônios? A insulina e o glucagon, que são produzidos lá no pâncreas. Beleza? É só uma dica, tá? Mas não copia nada agora não, é só para tu escutar, aí tu entende e depois tu copia. Porque assim, o danado dos músculos, eles vão ter tipos. E esses músculos, eles vão ser classificados basicamente em dois grupos. Os músculos estriados e o músculo liso. O problema é que os músculos estriados, ele vai se subdividir em mais dois tipos. Vê o que é que acontece. A gente vai ter a musculatura estriada cardíaca. Essa musculatura estriada cardíaca, lembrando, o nome é estriado, porque as fibras musculares têm um monte de estrias. Vê que desenho massa. Essas linhazinhas aqui são chamadas de estrias transversais. Aí o que que acontece? Por causa dessas estrias, a gente chama de estriado. Como ele tem um nome de cardíaco, é a musculatura do coração. Ah, Andrei, mas tem outro nome, né? Tem, olha, os médicos gostam de chamar de miocárdio, porque mio é músculo. Miocárdio. Miocárdio é o estriado cardíaco, é a musculatura, que forma o coração. Agora deixa eu te contar um segredo.
A contração do coração é uma contração involuntária, involuntária e rápida. Você não controla o trabalho desse músculo. Então ele vai ter um trabalho rápido e involuntário. Porque assim, por exemplo, imagina, tu tá chegando perto do amor da tua vida, tu não diz assim, coração, acelera aí, bate, vai bater 200 vezes. Não, desacelera 50. Não, a gente não tem controle. É totalmente involuntário, tá? Aí vê, depois eu vou ter a musculatura estriada esquelética ou músculo estriado esquelético. Aí olha o que é que acontece. Tem as linhas, porque você vai ter células estriadas. Andrei, como é a musculatura esquelética? São os músculos que recobrem o esqueleto. São os mais encontrados no corpo. Aí um detalhe, a contração desse cara, o trabalho desse cara é um trabalho rápido. E é um trabalho voluntário. Você coordena. Por exemplo, eu contraio, eu relaxo. Eu contraio, eu relaxo. Essa musculatura trabalha de acordo com a minha vontade. Então é um trabalho voluntário. E por último, eu tenho uma musculatura lisa. Andrei, por que é lisa? Porque não tem as estrias. Olha para a imagem, não tem estrias. Aí o que acontece? O trabalho dessa musculatura aqui vai ser um trabalho lento, mas ele também é involuntário. Você não coordena. Andrei, onde é que eu vou encontrar isso? Principalmente no tubo digestório, por causa dos movimentos peristálticos ou peristaltismo, que a gente vai encontrar exatamente nesse tubo digestório. André, o que é o peristaltismo? São os movimentos. São as sucessivas contrações e relaxamentos do tubo digestório. Esôfago, estômago e intestino, tá? E assim, resumindo, pegou tecido muscular, é um tecido especializado na contração, e quando você vai classificar, estriado cardíaco, estriado esquelético e liso. Beleza? Agora é a hora daquela foto para tu estudar. Tranquilo? Valeu!